Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, aqui do canal da Religare, e eu venho com uma reflexão para a gente começar esse momento importante agora. Acho que é bastante significativo a gente pensar sobre o título desse vídeo de hoje, que aquilo que está dentro do nosso poder e aquilo que não está dentro do nosso poder fazer algo, né? Qual que é a importância da gente entender essas duas situações? O que eu posso fazer? O que está dentro das minhas condições, o que está dentro da minha capacidade e o que não está dentro da minha capacidade. Bem, é assim, o que eu posso fazer? O que está dentro da minha alçada na vida? Tudo aquilo que está dentro de mim. Como eu vejo as coisas, como eu me sinto a respeito delas, como eu reajo através da forma como eu me sinto, como eu ajo, né? Reagir é você sentir alguma coisa e tomar uma atitude depois. A ação é quando você busca fazer alguma coisa antes de que qualquer outra coisa possa te trazer um sentimento específico. Então todas essas coisas internas, como eu penso a respeito da vida, como eu penso a respeito das pessoas ao meu redor, como eu penso a respeito do mundo todo, tudo isso está dentro da minha alçada. Tudo isso é importante para mim. É somente dentro dessas coisas que eu tenho realmente uma ação, tá? O que eu não tenho ação? Obviamente, tudo aquilo que está fora de mim. Como as pessoas vão reagir, como as pessoas vão se portar a respeito das minhas ações, como as pessoas vão trazer ou não situações para mim, como o mundo apresenta as dificuldades da própria vida, né? Dentro do sistema que a gente vive, dentro das coisas que a gente tem a possibilidade de tocar. Tudo isso é fora de mim e contra isso eu não tenho absolutamente nenhuma ação. Eu sei que às vezes é muito fácil a gente ficar falando a respeito disso, mas essas reflexões são importantes. Como terapeuta, eu sempre deixo muito claro isso para o pessoal. Acho importante você pensar dentro de qualquer coisa que lhe é apresentada pela vida, pelas situações, como eu posso me sentir, como eu posso agir a respeito daquilo que me foi apresentado. Então, uma pessoa fez alguma coisa, ela me colocou numa situação desagradável. Qual que é a minha parte nesse processo? Parar e pensar como eu me sinto, perceber, né? Sentir de fato aquilo, né? Porque nós temos duas mentes. Nós temos a mente tradicional, que é essa, a mente racional, aquela mente que pensa, que veio para viver na multiplicidade, que veio para ofertar uma série de possibilidades, de catalogar, de julgar, de trazer o máximo de possibilidades possíveis para que eu considere todas elas. Essa é a mente racional. Nós temos outra mente, que ela é aqui, ó, no nosso coração. É a mente do sentir. É aquela inteligência emocional, que é a que nós humanos hoje temos bastante dificuldade. Então, qual que é o nosso papel? Fazer as duas conversar. Conversar essa mente racional, que nós somos treinados desde pequeno a estar em contato com ela. Na verdade, todo o sistema educa a gente para que a gente aumente a nossa capacidade racional e intelectual nesse sentido. Só que a inteligência emocional a gente vai aprendendo na vida. Então não tem uma educação que nos ajuda a entender emoções. A gente tem que ter sorte. Se a gente teve pais e uma família que nos deram essa condição de entender os nossos sentimentos, que primeiro de tudo nos permitiram sentir aquilo que era possível, né? Sentir com a nossa capacidade de criança, de adolescente, de jovem adulto, enfim, e até mais velhos, né? Então, se eu tenho essa possibilidade e existem pessoas que me educam, me ajudam a entender esse sentimento, aí eu tenho uma inteligência emocional significativa. Mas se eu não tenho essa galera por perto, é bem provável que eu tenha muita dificuldade no sentir. E o convite hoje para essa reflexão desse vídeo é justamente esse o entrave. Se eu não consigo, não sei, não me permito, não tenho mecanismos de buscar a minha inteligência emocional, ou seja, eu me permito sentir para depois eu entender o que isso daí me traz, né? Para eu entender como eu vou agir ou reagir a respeito desse sentimento. Eu não vou, obviamente, distinguir quando uma coisa
ela tá dentro da minha alçada e quando ela não tá, é muito comum hoje em dia as pessoas fazerem o quê? Simplesmente terceirizarem esse processo, simplesmente acharem que tudo é culpa do outro, né? Tem uma frase de brincadeira que o pessoal fala: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser, né? Muita gente brinca com isso, né? Até o personagem do Homer Simpson foi usado para dizer que diz isso. Eu nem sei se é ele mesmo. Mas qual que é o importante? O importante é que quando a gente se permite sentir, quando a gente se permite passar pelas coisas da vida e não fica se julgando, né? Não deixa a mente de cima julgar a mente de baixo, a mente do sentir. Você se possibilita essa sensação, você se dá esse tempo, você se perdoa, você se tolera, você tem paciência com seus sentimentos, você passa pelo momento mais crítico desses sentimentos e depois que eles descem um pouco, né, aquele ânimo, apaziguam um pouco aquele processo, é óbvio que eu vou conseguir lidar um pouco com ele. E aí eu vou me investigar como é que eu sobrevivi ou como é que eu passei por tudo esse sentimento que eu tenho, né, o que eu passei, seja ela qual for a situação, né? E é importante que a gente entenda, para eu conseguir entender, eu distinguir, na verdade, aquilo que eu tenho ação e aquilo que eu não tenho ação, é muito importante, antes de tudo, eu me permitir sentir, eu me permitir ter inteligência emocional, buscar caminhos, conhecimentos, sabedorias que possam me ajudar a sentir de maneira livre, né? Porque hoje, o que acontece? Muito do que nós sentimos é já suprimido logo no início. Então, por exemplo, se uma situação acontece que me deixa com raiva, qual que é o que sempre dizem para todo mundo? Não pode ter raiva, você não pode ter raiva. Se uma situação te apresenta um pouco de medo, a primeira coisa que as pessoas falam é: você não pode ter medo, né? Se você está triste no seu canto, quieto no seu quarto, ou em algum lugar, pensando, sentindo, as pessoas falam: não, você não pode ficar triste. Como não? Né? Uma das grandes partes da evolução do ser humano nesse momento que a gente vive hoje é justamente, primeiro de tudo, interromper essa frase castradora: você não pode. Você pode sentir, você pode ter medo, você pode ter raiva, você pode ter tristeza, você pode ter preocupação. O negar essa parte essencial do ser humano é um caminho que castra inicialmente a sua própria qualidade humana, que é o sentir, né? Então, eu tô aqui para dizer para vocês nesse ponto que sim, você pode, você deve sentir, você deve se permitir sentir uma coisa. A diferença é como você vai reagir com isso, né? Reagir a esses sentimentos. E isso é importante, tá? Porque se eu não me permito sentir, eu vou jogar aquele sentimento para debaixo do tapete, não vou conseguir lidar com ele. E uma vez que eu não vou lidar com ele, eu vou acumular ele vai ficar ali junto. E aí vai vir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e por aí vai. Uma hora não vai ter espaço mais para eu guardar esses processos. E é onde eu vou começar a ter aí os males, né, que já foram considerados males do século passado e são considerados desse também, que são a ansiedade, o estresse e, por fim, a depressão. Então, a primeira forma da gente conseguir distinguir como eu posso, né, onde eu posso agir e aonde eu não posso agir, para eu poder encontrar minha paz interior, encontrar a minha essência nesse processo, é primeiro de tudo permitir-se sentir e buscar dialogar com pessoas que não te castram, buscar profissionais, buscar livros, buscar linhas filosóficas, espirituais que possam te ajudar a entender o que você sente, né? Porque uma vez que você permite, né, um determinado sentimento passar por esse processo castrador que está na mente de todos nós, tá? Uma vez que você permite isso, naturalmente você tem que permitir que ele tome todo o curso dentro de você. Ah, mas se eu tiver raiva e eu tiver que devolver essa raiva, olha só, tem uma situação chave aí nesse processo. Se eu sinto uma raiva, eu sinto ela, se eu permito ela, né, passar por mim, se eu crio uma conexão entre a minha mente racional e a minha mente emocional, naturalmente eu vou parar para pensar por que aquilo despertou a raiva em mim, como que eu não estou bem resolvido em certas situações,
Veja bem, eu estou focando em mim, tá? Se essa raiva eu não tiver o hábito de focar em mim, naturalmente eu vou fazer o quê? Eu vou devolver ela já imediatamente, provavelmente para a fonte, né? Para a origem, aquilo que me despertou a raiva. E aí eu vou estar cometendo um grande equívoco, eu vou estar reagindo sem pensar, não é verdade? Ou seja, o que está dentro da minha alçada, como que eu posso distinguir o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, como que eu posso distinguir até onde eu tenho ação e aonde eu não tenho ação. Nesse momento, qualquer coisa que é externa e que desperta na gente algum sentimento, na verdade ela está dizendo, olha, isso que você está sentindo, que eu estou aqui mostrando, você tem dentro de você. Então é importante você parar para prestar atenção em você. Porque uma vez que você prestou atenção em você, você consegue encontrar suas respostas. E uma vez que você encontra suas respostas, você na hora de reagir, ou seja, de interagir o seu mundo interno com o mundo externo, você vai ter muito mais serenidade, muito mais sobriedade a respeito daquele sentimento. Naturalmente não vai ficar tão ruim a sua reação. Mas eu acabei reagindo ainda assim de uma forma que me gerou algum problema. Pois bem, perdoe-se, tenha tolerância. Você está começando a fazer uma coisa, né? Está começando a mudar sua forma de pensar, sua forma de sentir e sua forma de agir ou de reagir. E você precisa aprender. Esse é o caminho, tá? Então, saber distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode controlar é muito importante, de novo, a gente lembrar que primeiro a gente precisa aprender a sentir as coisas. Uma vez que eu aprendi esse mecanismo de sentir, né, de permissão, me permitir sentir, descartei esses não podem, né, você não pode fazer tal coisa, descartei isso e falo, poxa, eu posso sentir, eu posso ver o que isso significa para mim, mas eu faço primeiro um ato de recolhimento, me levo para o meu interior, eu volto para o meu interior e aí eu penso, eu sinto, eu dialogo comigo mesmo. Se eu não encontro as respostas ainda completamente dentro de mim, eu vou buscar uma ajuda, eu vou buscar uma leitura, eu vou buscar um caminho filosófico espiritual que possa me elucidar melhor a respeito daquilo. E aí, a partir desse momento, eu me torno apto, né? Uma vez que eu busquei isso, eu me torno mais apto a conseguir responder uma próxima vez ou até responder essa vez que ficou aí para eu lidar com esse problema. Não é verdade? Então esse é importante. Uma vez que eu consegui esse mecanismo interior, fica muito fácil na hora que as situações são apresentadas para mim, depois de um pouco de treino, né? Lembrando que você não tem que se cobrar o tempo todo para fazer isso. Você vai ter momentos onde você vai esquecer que isso existe, você vai ter momentos onde você vai lembrar dessa interiorização. A gente poderia até chamar disso. Combinar aqui entre nós é uma interiorização. Vou me interiorizar para eu buscar resposta para depois eu trazer uma reação, né? Agora, se a gente parar para pensar na própria questão das palavras, ação e reação, se eu levo um tapa, né? E a minha reação ela é a esse tapa, é bem provável que eu tenha que devolver o tapa para aquela pessoa, né? Ou sair correndo, ou seja, são reações especificamente àquela ação. Mas se eu me interiorizo, na hora que eu buscar a resposta para esse processo dentro de mim, que eu me permitir sentir, que eu ver o que está no meu controle fazer com aquela ação, eu vou deixar de reagir e vou passar a agir. Olha que diferença interessante, né? É uma boa reflexão para a gente fazer nesse vídeo. Bacana? Então, eu espero ter sido útil aí, ajudado vocês a refletirem bastante sobre isso. Vou mostrar para vocês aqui um livro que eu recomendo bastante, que é um livro que fez muita diferença na minha vida. Ele chama Arte de Viver, de Epíteto, de uma filosofia grego-romana, na verdade, chamada estoicismo. Eu gosto bastante, recomendo para que vocês possam adquirir esse livro, se não buscar saber sobre o estoicismo. Esse livro, A Arte de Viver, é realmente uma arte. Ele ajuda bastante a gente a lidar com esses processos. Pessoal, agradeço, sonhos desse momento virão, né? Outras reflexões como esse momento virão. Eu espero contar com vocês. Eu peço que compartilhem, que curtam, que espalhem essa palavra, para que a gente possa juntos aí refletir
sobre essas questões que são edificantes. Grande abraço e até a próxima!